Oi, crianças, tudo bom? Então, hoje a tia Tabata tá vindo aqui para continuar esse advento da Páscoa com vocês. Olha, eu tenho primeiro que dizer que eu tô adorando os vídeos, as fotos, tô gostando muito de ver os trabalhos de vocês encenando com a sua família, vocês fazendo lava-pés. A tia tem ficado muito feliz porque, ó, vocês estão se empenhando, hein? Mas ainda tenho sentido falta de alguns amiguinhos. Então vamos fazer torcida lá para eles participarem com a gente também? Mandarem fotos, mandarem vídeos, porque é muito legal a gente ver o resultado do trabalho do amigo também, né? Enfim, hoje a gente chega, hoje é quarta-feira, né? E hoje a gente chega vamos dizer, num momento da história da morte de Jesus que mexe muito com o coração da tia. Vocês vão entender por quê. Mas antes disso, nós vamos orar para começar a nossa aulinha, tá? Então vamos fechar os olhinhos, nos concentrar agora para a gente falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma aulinha, te agradecemos, Senhor, por essa semana do Advento da Páscoa, que temos caminhado junto com os professores, com as nossas famílias, com os nossos amigos, conhecendo, Senhor, mais da história de Jesus, desses momentos finais da sua vida, e também conhecendo mais da nossa história, da nossa própria história. Muito obrigada, Senhor, porque temos aprendido muito juntos sobre a Tua palavra, sobre o Teu querer. Que o Senhor possa abençoar essa aulinha e que no domingo nós possamos estar com os corações alegres depois de nos felicitarmos, né, Senhor, com Sua morte, mas não somente com Sua morte, mas com a ressurreição. Eu vejo que nós pudéssemos ser salvos, Senhor, e pudéssemos estar aqui te adorando e te cultuando, Senhor. Muito obrigada, abençoa cada aluninho, que essa aulinha possa chegar a cada família, para que elas também participem desse advento com a gente e que muitas vidas sejam transformadas, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Enfim, vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho. Hoje é quarta-feira e a gente começou o advento da Páscoa no domingo. No domingo, como foi a aula? Foi a tia Jéssica que deu, não foi? Não sei se eu vou lembrar todas as professores que deram aula, mas foi a tia Jéssica e ela falou sobre o domingo de Ramos. O domingo onde a gente relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é verdade? E aí, Jesus entrou em Jerusalém e depois na segunda-feira, que aí no domingo vocês encenaram, né? Entrada triunfal. Eu vi tio Edés aí de burrinho, né? Gostei muito dos vídeos, hein? Rebeca lá com o burrinho dela. Enfim, eu gostei muito da encenação de vocês. Vocês são ótimos atores. Ano que vem, se não tiver Covid, a gente tem que fazer uma peça com vocês, porque ficou muito legal. Gostei de todos. E, enfim, isso foi no domingo. Na segunda, a gente falou sobre o lava-pés. Foi isso? Que foi com a tia Patrícia, não foi isso? Deixa eu te lembrar aqui. Que a tia tá meio esquecida já. Vamos ver, ó. Isso, tá certo. Segunda foi o lava-pés. A gente viu a cena de Jesus, né? Lavando os pés dos discípulos e mostrando como é servir, né? Aquele que é rei, aquele que é Deus, se humilhou, né? E se abaixou, né? Lavou os pés sujos. E aí eu também gostei de ver vocês lavando o pé um do outro. Tia Débora entrou aí, lavaram o pé da tia Débora. Só me conta uma coisa, tinha chulé nesse pé? Tinha chulé no pé que você limpou? Mas que bom que você limpou, né? Que depois ficou sem chulé, né? Passou um creminho ali, um perfuminho pra ficar sem chulé. E aí, depois, que foi ontem, na terça-feira, que eu não lembro quem deu a aula, agora eu esqueci, foi sobre a última ceia, né? A ceia em que participou os discípulos e Jesus, que foi a última ceia. Que é uma história muito legal também.
E aí hoje, mas hoje não. E aí hoje nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane. Pois é, vocês sabem o que é o Getsemane? O Getsemane era um jardim, ó. Fechar os olhos e imaginar um jardim muito bonito. Porque imagina que Jesus devia gostar de ir a locais bonitos, né? Para orar. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro quando eu posso, quando a gente vai em retiro, ou quando eu tô numa casa assim que tenha árvores e tal. Eu gosto de orar nesses lugares. Eu acredito que Jesus adorava também estar nesses lugares bonitos para ele poder conversar com o pai dele, não é verdade? E aí o Getsemane era um jardim que tinha. Eu imagino que era muito lindo. E para a gente saber melhor dessa história, ela está lá em Mateus. Ixi, fechei aqui, abri no lugar errado. Mateus 26, 26. Vamos lá, Mateus 26. Então vamos lá, Mateus é o quê? Novo Testamento. Então é lá pro final. Lá pro final. E aí é um dos primeiros livros do Novo Testamento. Se eu não me engano, é o primeiro, né? Isso, é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus 26, você tá com a sua Bíblia, já abre aí, que depois você, quando acabar a aulinha, você lê ela toda, essa passagem que a gente vai falar, pra vocês entenderem melhor. Papai e mamãe, abre a Bíblia aí com os menorzinhos, coloca o dedinho lá para eles saberem que essa história está dentro da Bíblia, não é algo inventado por ninguém. Então, Mateus 26, do versículo 36 ao 46, vai falar dessa passagem que a tia vai explicar um pouquinho hoje, que é sobre Jesus no Getsemane. Então, vamos recapitular. Ontem foi falado sobre a última ceia, né? E aí, o que acontece? Depois da última ceia, Jesus se retirou com mais 3 discípulos dele, que no Evangelho de Mateus não conta quem é, ele só fala que era Pedro, né? E os 2 filhos de Zebedeu. Zebedeu, falei certo, gente? Zebedeu, falei tão rápido que eu achei errado. E aí, no Evangelho, eu não lembro se é o de Marcos, enfim, em um dos outros evangelhos a gente consegue entender quem é, né? Os filhos de Zebedeu, na verdade, são João e Tiago. Então, vamos dizer que existiam os discípulos, que eram pessoas próximas dele, mas Pedro, João e Tiago eram pessoas mais próximas ainda. Sabe quando a gente tem um grupo de amigos, mas a gente tem aqueles amigos que são mais próximos da gente, que a gente brinca mais, então, Jesus tinha esses 3 como pessoas mais próximas dele. E aí, o que ele fez? Quando acabou a ceia, né, que eles tiveram, como vocês estudaram ontem, ele se retirou, chamou esses 3 discípulos para irem com ele no jardim do Getsemane, que era, eles se retiraram, né, que era esse jardim que a tia falou que devia ser muito bonito. Então, logo depois da ceia, que ele falou que ele precisava orar. Como a gente sabe, se a gente lê, né, toda a vida de Jesus, em muitos momentos falava que Jesus se retirava, né, das multidões, de perto das pessoas, para ele poder orar, para ele poder ter um momento do Pai, né? Assim como nós devemos fazer. E é isso que ele fez. Só que nesse dia em especial, e é por isso que essa parte da história mexe muito com a tia, foi um momento que Jesus estava muito abalado. Por que será que ele estava, digamos assim, abalado, digamos assim, um pouco nervoso, né, triste? Por que será? Como a gente está vendo, essa semana que a gente está caminhando no advento da Páscoa, a gente está falando sobre o momento da morte, né, o momento final da vida de Jesus. E como nós sabemos, Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Então, ele sentia as coisas que a gente sentia. Por exemplo, quando a gente tá doente e a gente tem que ir no médico, às vezes a gente não fica com medo, a gente não fica nervoso, né? De, sei lá, tem que tomar uma injeção, ou quando tem que tomar vacina, a gente não fica. Então, como Jesus era totalmente homem, ele também sentia essas coisas. Ele sentia medo, ele sentia
nervosismo em momentos assim, e ele também era totalmente Deus. Então o que aconteceu? Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Na passagem, né, da última ceia, ele fala ao longo de toda a vida dele, né, toda a vida pública, né, ou seja, quando ele conversava com as multidões, quando ele já estava exercendo o ministério dele, ele falava isso muitas vezes para os discípulos, apesar de eles não entenderem, falando que ele iria morrer. E essa semana da morte dele, ele sabia que estava se aproximando. Ele falou sobre o traidor que viria, né? A pessoa que trairia ele, um dos discípulos, e ele sabia que estava para morrer. Imagina, gente, se a gente não ia ficar muito nervoso sabendo que a gente ia morrer. E morrer não porque a gente estava doente, ou, enfim, alguma fatalidade, assim. Ele ia morrer por injustiça. Ele ia morrer por algo que ele não fez. Porque Jesus, apesar de ele ser totalmente homem e sofrer tudo isso que a gente sofre, ele não pecou. Sabe quando a gente, por exemplo, tudo que ele sentia, mas ele vencia o pecado. O que não acontece com a gente. A gente, como nós somos pecadores, a gente sente as coisas e a gente responde da maneira errada. Então, por exemplo, um amiguinho pode, às vezes, bater na gente, falar mal da gente, o que a gente fica? A gente fica com raiva, a gente quer revidar, né? Falar coisas ruins para ele. Jesus, ele não fazia isso. Quando ele era colocado numa situação assim, ele não pecava. Então, ele estava muito triste, né, do que iria acontecer. Provavelmente ele estava com medo, mas ao mesmo tempo ele sabia que era a vontade de Deus e que era necessário que isso se cumprisse, que ele morresse para que nós fôssemos salvos, né? Enfim, nesse momento ele foi orar por isso que ele quis se retirar com os mais próximos e levou eles para orar. E aí ele fez o quê? Olha, Pedro, Tiago e João, vocês ficam aí orando e vigiando. Não é para ficar de bobeira não, é pra gente estar aqui orando, intercedendo, porque o meu coração tá muito entristecido. Ele fala assim, então ele lhes disse, né, disse a Pedro, Tiago e João, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, ele estava muito entristecido. E aí, ele deixou os 3 discípulos ali, num local, né, próximo, e foi um pouquinho, mais pra dentro, assim, né? Foi para um outro lugar próximo. E aí, ele começou a orar ao Pai. E olha que ele orou, gente. No 39, versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto, ou seja, ele botou o rosto em terra e orou. Meu Pai, ele falando com Deus, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que Jesus estava falando? Ele estava orando para Deus, falando assim, Senhor Deus, se possível, que eu não precise passar por esse sofrimento, dessa morte brutal na cruz, que eu não precise passar por isso. Mas, Senhor, apenas se for possível, porque eu quero que seja conforme o teu querer. Eu quero que seja conforme o Senhor quer que seja. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que ele queria uma coisa, ele queria que aquela situação pudesse mudar, ele queria muito mais que a vontade de Deus fosse cumprida. E aí, a gente tem uma grande lição nisso. Porque muitas vezes nós pedimos querendo mudar a vontade de Deus. Quando a gente ora pedindo alguma coisa, a gente não ora pedindo para mudar a vontade de Deus, mas a gente ora para que Deus trabalhe no nosso coração e que o nosso coração, os nossos pedidos estejam alinhados, ou seja, sejam os mesmos
que o que Deus quer, né? Então nós oramos, por exemplo, nós oramos tanto, né, pela família da tia Cíntia, da tia Evangelina, da tia Priscila, da tia Débora, que nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, estavam com Covid, né? A igreja orou incessantemente para que Deus pudesse ouvir o nosso clamor e Ele pudesse fazer não o que a gente queria, que com certeza era a melhora delas, né? Que todo mundo ficasse bom. Mas que a gente deveria orar é que a vontade de Deus fosse feita. E a vontade de Deus foi feita. E glória a Deus que todas elas estão bem. Todos eles, né, ficaram bem. Graças a Deus. E aí, Jesus nos dá um grande ensinamento. Que apesar de Ele ter a vontade dele, Ele queria e Ele sabia que era muito maior e que era perfeita a vontade de Deus. Então Ele disse que seja feita conforme a tua vontade, Pai. É um grande ensinamento, né? Mas será que é fácil a gente fazer isso? Olha, a tia vai falar que é muito difícil para ti. É muito difícil às vezes porque às vezes a gente quer que seja feito o que a gente quer. Mas a gente não sabe dos planos de Deus, né? Só Deus sabe. Então é algo que a gente tem que, exercitar. A gente tem que treinar. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Jesus voltou para ver os discípulos e eles estavam assim, Eles estavam dormindo, os três. Vocês acreditam nisso? Pois é. Aí Jesus foi, acordou eles e falou assim, gente, eu falei pra vocês vigiarem, não era pra vocês dormirem. Orai e vigiai, não é pra dormir, sabe? E aí, ele foi e voltou. Falou, vocês não conseguem ficar nem uma hora orando aí comigo? Vocês já estão dormindo? Olha só, ninguém aqui nunca dormiu orando não, né? Então tá. Enfim, o que Jesus fez? Voltou para o lugar onde ele estava e continuou orando para o Pai. Orando, pedindo para que fosse feita a vontade dele, né? Como a gente tinha conversado. E aí ele voltou de novo. Quando voltou de novo, o que acontece? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Exatamente. Estavam lá os três dormindo de novo. Enfim, isso aconteceu 3 vezes. 3 vezes. Jesus foi lá e viu eles dormindo 3 vezes. E lembra que a tia falou? Eram pessoas que Jesus gostava muito, que Jesus tinha como mais próximo. Imagina, você tá passando por uma dificuldade, chama seus amigos mais próximos para orar por aquilo. Gente, eu preciso que vocês orem por isso comigo. E aí quando você abrisse o olho, eles estivessem dormindo. Vocês iam ficar magoados, né? Pois é. Jesus também não gostou. Até porque ele era Senhor, ele deu uma ordem para eles, né? Orar e vigiar. E eles não oraram e vigiaram, né? Então, a gente também pode aprender com isso uma outra coisa. Os discípulos, eles não aguentaram esperar fazendo, né? O que Jesus falou. Isso, eles ficaram com sono. Imagina que eles estavam com a barriga cheia, estava escuro. E aí, mas a gente às vezes se cansa de esperar as coisas. Então, às vezes, por exemplo, a gente ora pra, às vezes, a vovó que estava doente, caiu, quebrou a perna e estava doente. Aí a gente fica orando. No começo a gente ora, né? Ora bastante. E depois a gente vai vendo que as coisas parecem que não estão mudando. A vovó continua lá na cama, a perna dela continua ruim. Parece que as coisas não vão acontecer, né? Mas a gente precisa perseverar, a gente precisa esperar, mas agindo também, né? Em oração. Ou às vezes a gente também precisa aprender a esperar, a ter calma para acontecer alguma coisa na nossa vida. A gente às vezes ganhar, de repente, um presente que a gente queria há muito tempo. A gente precisa aprender a esperar. E nesse caso aqui especificamente, ele estava falando sobre esperar orando, né? Então, a gente precisa aprender que o tempo de Deus é diferente do nosso.
Então, às vezes a gente começa a orar, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos e não acontece aquilo que a gente tanto orar. Mas depois de 5 anos a gente vê. Então, eu não sei se vocês já oraram por algum amiguinho de vocês que não é cristão, para conhecer a Deus. No começo a gente fica assim, ó, vamos orar, que ele vai conhecer Jesus, e aí ele vai vir pra igreja com a gente, tal, não sei o que, sei lá. Vai orando, chama a mamãe e papai pra orar, o irmão, e aí você vê que seu amigo tá cada vez pior. Aí você fica o quê? Desanimado, começa a orar um dia sim, um dia não. Mas a gente precisa perseverar, a gente precisa ficar vigiando ali e orando. Porque pode ser que depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, a sua oração vai ter um resultado, né? Do seu amigo conhecer a Jesus de repente, né? Então a gente precisa aprender isso também nessa passagem. E aí, o que acontece? No final, Jesus ora e ele estava tão nervoso que ele... Eu tinha até só um pouquinho aqui de calor, né? Mas fala em um dos evangelhos que Jesus estava tão nervoso pelo que ia acontecer que ele pingavam gotas de sangue da testa dele, né? De tão nervoso, tão forte que era aquela situação. Então, crianças, depois disso, ele voltou, acordou, os discípulos estavam dormindo pela última vez e ele falou que estava pronto, né? Que ele estava prestes a ser traído por um dos discípulos. Essa é a lição de hoje. Então, o que a gente vai fazer como tarefa hoje vai ser assim: a gente vai pegar 2 papéis, a gente vai fazer em família, né? Com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, vamos fazer juntos. E a gente vai pegar 2 papéis diferentes. E aí, em um papel a gente vai escrever minha vontade. Em outro papel a gente vai escrever vontade de Deus. E aí, o que a gente vai fazer? Onde estiver escrito minha vontade, a gente vai escrever aquilo que a gente tem vontade de fazer. Por exemplo, eu tenho vontade de gritar muito quando a minha mãe não deixa eu fazer... não me deixa dormir sem tomar banho. Porquinho, né? Pois é, essa é a minha vontade, de gritar muito, fazer muita bagunça quando minha mãe não me deixa dormir sem tomar banho. Mas existe a vontade de Deus para nós. E aí, qual é a vontade de Deus? Se a gente procurar na palavra de Deus, é o quê? Honrar pai e mãe, não é verdade? Isso quer dizer que aquilo que eu estou fazendo não está conforme a vontade de Deus. Então, esse exercício é pra gente pensar nisso, né? Que nem a passagem que a gente leu sobre Jesus, né? Jesus tinha uma vontade, mas ele falou que seja feita a sua vontade, Pai. Então a vontade dele é que ele não fosse morto na cruz, ele não precisasse passar por tanto sofrimento. Mas a vontade de Deus, Deus Pai, foi qual? Que ele fosse morto para que ele pudesse redimir os pecados de todos nós. Entenderam? Então, mamãe e papai vão ajudar a vocês a pensarem nas coisas que vocês não, todo mundo, até o papai e a mamãe tem que se botar aí nesse rolo, tá? Pensar quais são as coisas que a gente tem vontade de fazer, quais são as nossas vontades que a gente chama carnal, né? Do nosso corpo, e quais são as vontades de Deus para nossa vida, tá bom? E outra coisa que tem um outro exercício na apostilinha do devocional de Páscoa. Se vocês tiverem impressora em casa, vocês podem fazer, tá? Se não, se vocês quiserem ler e escrever no papel, que dá pra fazer também. E por último, vocês vão abrir um vídeo que é contando, né, mostrando as cenas dessa passagem que a gente leu. Então, vocês vão ver apenas até o minuto 6. A tia vai escrever lá. Porque a outra parte vocês vão ver só na quinta, que é a segunda parte dessa história, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido com essa história. Hoje a tia não trouxe muita coisa, porque não tinha muito que ilustrar aqui,
A gente também não tinha muita ferramenta, né? Muito material, porque a gente não tá podendo sair de casa. Mas eu espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Ó, mandem fotos, mandem vídeos e contem essa experiência para outras pessoas, para que elas também possam, de repente, fazer, tá bom? Então, vamos orar para encerrar e continuar essa caminhada da Páscoa, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por essa aula, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque apesar de todo o seu sofrimento até anterior à sua morte, o Senhor quis fazer ainda aquilo que era da tua vontade. O Senhor deu teu Filho para que ele morresse no nosso lugar, para que através do sangue dele nós fôssemos lavados e redimidos de todos os pecados, que hoje podemos ser chamados filhos teus, e podemos, Senhor, vivermos livres do pecado, podemos servir a Ti, Senhor, e muito, muito em breve nós poderemos estar todos juntos contigo, Senhor. Então, te agradecemos, Senhor, pela morte, pela ressurreição de Jesus. E nessa semana nós continuamos aprendendo mais sobre o final da vida de Jesus e o final dessa grande história, que é a história da redenção. Muito obrigada, Senhor, por cada criança que está aqui, cada família que está fazendo esse devocional. Que o Senhor continue dando força a essas famílias, Senhor. Continue dando ânimo para as crianças, para os pais, que eles possam curtir muito esse momento de família, que eles possam ter muitos registros e eles no futuro eles verem que valeu a pena todo esse investimento, Senhor. Peço que o Senhor esteja em cada lar, abençoando cada um deles e que no domingo nós possamos nos alegrar muito, Senhor, no final dessa grande história que nós estamos ouvindo. Muito obrigada, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Beijo!